Rodada do Brasileirão começando antes e aqui no Pra Jogo você já sabe, tem sempre a sua dica para você saber o que esperar e também o que apostar nessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai começar nessa quinta, vai até sábado por conta das eleições municipais em todo o país. Então, a gente aqui tenta trazer aquela dica para o seu bolão, para o Cartola e também para você que gosta de apostas esportivas, assim como a gente. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade. Aqui a gente faz análise vendo o histórico dos times e também olhando para o momento das equipes, né? Considerando quem joga no meio de semana, considerando também o calendário super apertado do futebol brasileiro. Então, como você já sabe, deixa o teu like antes do vídeo, compartilha com seus amigos, manda essa dica de aposta, manda os bilhetões para a galera. Aqui a gente faz 3 bilhetes. Um bilhete que é o mais batível, colocamos R$ 5. Um bilhete um pouco mais difícil, R$ 4. E o bilhetão INSS, que é aquele que se bater faz o teu mês, é um salário, mais que o salário mínimo, inclusive. Esse é bem difícil de bater, mas a gente também recomenda, pega as apostas que você acha que são as mais certeiras e faz elas separadamente, faz elas também, um bilhete talvez separado, com 2, 3 jogos, você vai conseguir uma odd bem bacana. Então, a gente faz essa análise aqui para você que gosta disso assim como a gente. Bora lá pro vídeo. Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal e no vídeo de hoje aqui no Pra Jogo a gente vai trazer então o que esperar e o que apostar na 29ª rodada do Brasileirão. Já vou mudar aqui a tela porque nós vamos direto para o primeiro jogo da rodada, jogo nessa quinta-feira, estou gravando aqui na quinta-feira de manhã. Criciúma e Atlético Goianiense é um duelo de dois times não desesperados, né? O Goianiense com certeza, o Criciúma até fazendo uma ótima campanha sob o comando do Cláudio Tencati. E como vocês veem, é um jogo que não tem normalmente empate. Um empate só nos últimos 9 jogos. Para quem não entendeu ainda o mecanismo aqui do pré-jogo, os 2 primeiros asteriscos ali são o que mais acontece no confronto. Depois tem os últimos 5 jogos dos dois, e aí como é que está o Criciúma em casa, o Criciúma será mandante, e o Atlético Goianiense fora, o Atlético Goianiense que é o visitante. Então a gente não teve empates nos últimos 9 jogos entre eles, e a gente teve pelo menos 2 gols em 7 dos últimos 8 jogos. Dá para esperar gols nesse jogo, até porque a gente teve mais de 2 gols, né? Mais de 2,5, 3 gols pelo menos nos últimos 6 jogos entre desses 8, né? A gente considerando os 8 jogos que eu fiz no recorte, em 6 deles saíram pelo menos 3 gols. A gente pega ali, os 3 últimos teve isso. Criciúma vencendo pelo Brasileirão desse ano, fora de casa por 2-1. Os 2 jogos na Série B do ano passado, o Goianiense vencendo por 3-1 em casa e o Criciúma 3-0 fora. Então, dá pra gente esperar gols nesse confronto. Você pode colocar isso na tua aposta, ou se for fazer cartola, colocar atacante de um dos dois, no bolão, colocar bastante gol também, dependendo aí para quem você vai. Eu até acho o Criciúma favorito, mas aqui eu fui com mais gols, né, nas apostas. Bora para a próxima. Fluminense e Cruzeiro, o duelo de um time que está querendo sair da zona de rebaixamento, sair daquela parte lá de baixo, né, não cair depois de ganhar a Libertadores. E o Cruzeiro, que tem foco também na Sula, mas que quer brigar por G4 do Brasileirão, por que não? Pelo menos um G6, né? Quem sabe pode ser vaga direta esse ano, caso o próprio Cruzeiro, por exemplo, ganhe a Sul-Americana, aí resolve a vida. Mas a Raposa muito bem no Brasileiro. Outro jogo com poucos empates recentes, mas antes disso a gente teve 3 empates seguidos, por isso que eu não indico talvez Cruzeiro ou Fluminense. Mas a gente pode também tentar ir no ambos marcam ou não, né? Se a gente pegar os 6 últimos jogos, 5 deles não teve ambos marcam, ou seja, não teve gols dos dois times. Ou gol para um lado ou gol para o outro. Você pega a sequência dos últimos 4 que está destacada aqui na tela. Cruzeiro 2-0, Fluminense 1-0, Fluminense 2-0 fora de casa, Fluminense 3-0 fora de casa. Então, um confronto que normalmente não tem o ambos marcam. Isso tem acontecido nos jogos do Cruzeiro, inclusive foram algumas dicas nos últimos vídeos, né, aqui do Pra Jogo. Fluminense, por exemplo, no confronto só teve uma derrota nos últimos 9 jogos. Talvez um Fluminense ou empate aí. Até porque em casa, Fluminense é mandante no jogo dessa rodada, 7 vitórias, 3 empates e só uma derrota para o Flusão nos últimos 11 jogos. A fase dos dois não está muito boa, os dois só ganharam um jogo nos últimos 5 que disputaram, inclusive não teve ambos marcam nos últimos 4 do Fluminense, como você vê destacado ali, mas o Fluminense em casa está com 3 vitórias nos últimos 5 jogos, enquanto o Cruzeiro só venceu um joguinho. Quem sabe indicativo aí de que o Flu possa ganhar
a partida. Mas aqui tem bastante dica, né? Já falei bastante conteúdo aqui para vocês. Vamos ver agora como é que fica o próximo jogo. Outro jogo que não tem tido, ambos marcam, né? Não tem gols de Fortaleza e Grêmio, né? Grêmio e Fortaleza nesse caso, o Grêmio é o mandante, nessas partidas. Nas últimas 6 vezes que se enfrentaram, em 5 delas, ambos marcam não. Inclusive pouquíssimos gols, menos de 1,5 em 5 dos últimos 6 também. O único que saiu mais de um gol foi no confronto do Brasileirão no segundo turno do ano passado. O Grêmio que tá tendo ambos marcam nos últimos jogos dele, né? Alguma coisa pra gente ficar atento, inclusive nos 4 últimos e nos 4 últimos em casa também. E o Fortaleza muito mal nessa sequência agora que caiu da Sul-Americana, que saiu um pouquinho da briga, tinha saído um pouquinho da briga, mas com os tropeços aí dos times de cima, acabou ficando perto, ainda tem chance de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Então o Fortaleza precisa se recuperar, o Grêmio precisa sair lá de baixo. Normalmente nesse jogo não tem muitos gols, mas no Grêmio tem tido ambos marcam. Aí é mais do feeling. Eu fui mais no feeling histórico, né? Pensando que não vai ter muitos gols, mas vamos ver como é que vai ficar isso aí. O bilhete está lá no final do vídeo. Já já vou mostrar para vocês. Agora, Atlético e Botafogo, um jogo em que o Furacão tem sido dominante. Uma derrota só nos últimos 6 jogos, só 2 vitórias do Fogão nos últimos 10 confrontos entre eles. Inclusive em casa, o Atlético está numa série invicta contra o Botafogo. 11 vitórias e 3 empates nos últimos 14 jogos. Eu tô com o feeling de que o Botafogo, nessa época, no passado, tem vídeo aqui no canal, procura aqui no Pra Jogo, você vai ver que o Botafogo começou a derrocada a partir da 28ª rodada. Já empatou com o Grêmio na 28ª rodada desse ano. Então, quem sabe aí pode ser mais um tropeço, até porque historicamente isso tem acontecido com o Botafogo, historicamente contando, claro, o ano passado. Inclusive, esse jogo que está aí em destaque, do dia 19 de junho, foi o jogo da 28ª rodada, né? Do ano passado, 1-1 Botafogo e Atlético. A partir dali o Botafogo não ganhou mais. Já ganharam na 27ª, empata com o Furacão em casa e aí o Glorioso não vence mais no Brasileirão 2023. Acho difícil acontecer isso esse ano, mas a gente tem esse recorte na história. O Atlético está muito mal, entrou na briga contra o rebaixamento, é feeling puro. O Botafogo é favorito, mas lá no Bilhetão Impossível tá Atlético e a gente pode ver aí, quem sabe, uma aposta de Atlético com empate também coloquei essa lá, vou mostrar já já. Atlético Mineiro e Vitória tem o Galo embalado pela semifinal da Libertadores agora, né, classificação contra o Vitória também querendo fugir, e eu acho que o Vitória vai estar entre os 4 rebaixados, mas isso é assunto para outro vídeo. Um jogo também que não tem tido empates, um empate nos últimos 9 jogos e que tem saído muitos gols. 12 dos últimos 13 jogos com pelo menos 2 gols marcados. Até não coloquei ambas nesse, porque em alguns não tem tido gols dos dois times, mas teve pelo menos 3 gols em 7 dos últimos 10 jogos. Claro que o Galo joga em casa, claro que o Galo é favorito, mas aí, historicamente, a gente tem alguns pontos que pode se pensar. Inclusive um Atlético ou Vitória aí, para caso dê alguma zebra, né? A gente sempre tem zebra na rodada, então pode ser também um bom palpite. Gols também em Bragantino e Palmeiras. Nos últimos 11 jogos, a gente teve pelo menos 2 gols. Em 10 deles, saiu ambos marcam até bastante, mas não sempre. Então eu acabei não colocando ali na dica. E teve mais de 2,5 gols em 6 desses 11 jogos, né, que a gente separou. E o Palmeiras está muito bem contra o Bragantino. Só uma derrota nos últimos 9 jogos. Verdão brigando pelo título, embalado, vencendo bastante. Inclusive nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. Engraçado que só uma com ambos marcam, né? Só que pelo outro lado, o Bragantino teve ambos marcam nos últimos 4 jogos. Não sei se vou de ambos marcam ou não fui inclusive, mas vou de gols nesse jogo com toda certeza. Bragantino numa fase horrível, mesmo em casa. Uma vitória nos últimos 5 jogos e em casa também uma vitória nos últimos 5 jogos, uma vitória nos últimos 7. O Bragantino está muito mal. Palmeiras, claro, é favorito, mas aí gols é a dica para esse jogo. Bahia e Flamengo, uma freguesia completa dos baianos em relação aos cariocas. 10 vitórias do Mengão nos últimos 10 jogos entre eles. Inacreditável. Inclusive em casa, no confronto, o Bahia só venceu uma vez. Uma vitória, um empate e 5 derrotas nos últimos 7 jogos em casa entre os dois times. Aí, claro, o Flamengo é favorito pelos números, mesmo jogando fora de casa. Mas talvez a gente possa no Flamengo um empate pelo histórico. O Flamengo agora com o Felipe Luiz, né? O Bahia nos últimos 5 jogos só venceu 2, apesar de ter vencido 3 nos últimos 5 em casa, e o Flamengo está mal fora. Mas é técnico novo, os caras que jogaram com o Felipe Luiz em 2019 jogaram muito bem contra o Corinthians ontem na Copa do Brasil. Pode ser aí que dê um empate ou Flamengo. Então essa dica
tá na aposta com certeza. E a gente pode ver aí até o Flamengo com favoritismo por conta do histórico entre eles. Corinthians e Inter é um jogo que tem tido muita igualdade. Nos últimos 8 jogos, 6 empates. Nos últimos 12, 9 empates. E o Internacional até está levando a melhor sobre o Corinthians nos últimos jogos. 15 jogos nos últimos confrontos entre eles, 3 vitórias do Inter, 12 empates e uma derrota só do Colorado. Lá no bilhetão INSS no final tem empate. Coloquei empate entre os dois, que é a odd mais alta, né? Sempre fica no bilhetão mais difícil. Mas é um jogo talvez para pensar em Inter ou empate, mesmo com a boa fase do Corinthians, mesmo com o Corinthians entrando com as reservas na Copa do Brasil praticamente e focando no brasileiro porque está numa sequência aí ruim e quer sair da zona de rebaixamento, mas o Inter está muito bem nos últimos jogos. 4 vitórias e um empate nos últimos 5, são 8 sem perder e já são 4 sem perder fora com 2 vitórias nos últimos 5. Então, o Internacional está bem fora. O Internacional, com o Roger, melhorou demais em relação ao time do Cudê. Até acho que tem favoritismo por conta da má fase do Corinthians no Brasileiro. Fui mais pro lado do Inter nessa, confesso, mas aí estão os números para você poder se basear na sua aposta. Cuiabá e São Paulo é um jogo que só aconteceu 7 vezes na história, né? O Dourado acabou subindo só nos últimos anos para o Brasileirão. São Paulo nunca caiu para a Série B, então não tinha acontecido ainda muitas vezes. Só que o Dourado está invicto em casa no confronto. Uma vitória e 2 empates. Na história tem 2 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota para o São Paulo, que aconteceu lá no primeiro turno do Brasileirão de 2022. Portanto, o Cuiabá tem se dado melhor. Só que nos últimos jogos, né, só uma vitória e também em casa, só uma vitória do Cuiabá. Engraçado que o Cuiabá não tem tido ambos marcam, né? Talvez seja uma aí o ambos marcam ou não. Eu confesso que eu não coloquei no meu bilhete. Mas o São Paulo também não está numa fase tão maravilhosa, né? Apesar de estar na briga, né, por até G4 do Campeonato Brasileiro, é o 5º colocado, caiu nas Copas, né? Não teve um rendimento tão bom. Teve só, aliás, uma vitória fora de casa nos últimos 5 jogos. Também indicativo de que talvez um Cuiabá ou um empate seja a melhor dica aqui. Inclusive, essa dica está lá nos bilhetes. A rodada termina com Vasco e Juventude, um jogo que só teve 2 empates nos últimos 10 jogos. Indicativo de que Vasco ou Juventude, né, também se precavendo daquela zebra que pode acontecer, né, como foi no Galo e Vitória, por exemplo, pode ser uma boa, apesar de eu achar o Vasco favorito para o confronto mesmo, tendo jogado com o time principal no meio de semana agora, né, ontem, contra o Atlético Mineiro, né, pela Copa do Brasil. Então, o Vasco é um pouquinho favorito, joga em casa, apesar da má fase, né? Você pega os últimos 5 jogos do Vasco, não venceu, mas teve ambos marcos em 4 deles. E os últimos 5 jogos em casa do Vasco, aí sim é um bom recorte, 4 vitórias. Então, se o Cruz Maltino não está bem no geral, né, foi muito mal no primeiro jogo da Copa do Brasil, da semifinal, apesar de ter feito 1-0 com o Coutinho, é favorito para esse jogo. Em casa está indo bem, pode ser um indicativo talvez de Vasco seco, mas Vasco ou Juventude talvez seja uma boa, porque é um jogo também com poucos empates. Vamos ver se a gente acerta essa aí. Antes de mostrar os bilhetes para vocês, deixar os recados dos nossos parceiros, começando hoje pela Farmária Compensados, eles que fazem o melhor compensado do Brasil, entregam em todo o país e que tem atuação em esportes. Serve aqueles compensados pisos antiderrapantes para os shows nas grandes arenas, não prejudica o gramado do seu time, você pode acompanhar o show de dentro do campo e também compensado para a construção das arquibancadas móveis da Fórmula 1, GP de Interlagos, entrega foi, inclusive, pessoal fazendo uma campanha legal de Outubro Rosa por lá, bem bacana. Entra aqui na descrição do vídeo, tem desconto especial para você que ligar para a Formare para comprar o melhor compensado do Brasil para sua obra. Você liga lá, fala que veio pelo Prajogo, você ganha esse desconto. E também tem o pessoal com a gente da Ingo Hoffman Pneus e Serviços, eles que são aqui de Curitiba, cidade de onde falo, tem 3 sedes aqui e que estão com uma promoção de carcaça imperdível. Na troca do seu pneu usado, ele pode valer até R$400 na compra dos novos. E quem vem pelo Prajogo sempre tem desconto especial. Você tem 20% de desconto entrando aqui na descrição, pegando o contato deles, para a compra de um kit com 4 balanceamentos e uma geometria. Portanto, teu carro vai ficar certinho, impecável, com pneus da melhor qualidade, lá do pessoal da Ingo Hoffman Pneus e Serviços. Agora sim, eu vou mostrar o bilhete que a gente fez aqui. Aí, ó, eu vou lá para baixo, que eu vou começar pelo bilhete batível. O bilhete batível é este aqui. Pelo que a gente analisou ali no vídeo, a chance de ter mais de 1,5 gols, né, 2 gols pelo menos em Criciúma e Atlético Goianiense é grande,
Fluminense ou empate, o Fluminense tem se dado melhor em casa contra o Cruzeiro. Menos de 2,5 gols em Grêmio ou Fortaleza. Não podem sair 3 gols. Até 2, tudo certo. Atlético Paranaense ou empate contra o Botafogo, porque não perde para o Botafogo em casa há muito tempo. Mais de 1,5 gols, tanto em Galo e Vitória, como em Bragantino e Palmeiras, confrontos que têm tido gols. Flamengo com 10 vitórias seguidas sobre o Bahia. Empate ao Flamengo aqui no bilhete mais batível. Ambos marcam sim, e aí a odd maior do bilhete, odd 2, entre Corinthians e Inter. Menos de 3,5 gols, porque só saiu uma vez nos 7 jogos deles na história, em Cuiabá e São Paulo, odd bem pequenininha, deve bater com tranquilidade esse aqui. E aí, 2 gols também, pelo menos, em Vasco e Juventude. R$ 5,00 para 197 é o bilhete, odd 40. Então, é uma boa dica aí, quase 40 odd, né? Então, uma boa dica para você aí, esse bilhetão. Lembrando sempre, faça também suas apostas de uma forma dividida. O que você acha que vai bater mais fácil, você pode pegar. Vamos lá então para o segundo bilhete. Esse é o bilhete difícil, como eu avalio. Criciúma ou Atlético Goianiense, um jogo com poucos empates. Ambos marcam não, né? Não ter gol de Fluminense e Cruzeiro no jogo, só de uns lados pode sair gol. Empate ou Fortaleza contra o Grêmio fora. Fortaleza tem tido uma pequena vantagem e é favorito, né? Então empate ou Fortaleza. 2 gols pelo menos em Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético Mineiro ou Vitória, né? Se preparando para caso não tenha uma zebra, caso o Galo poupe também por conta do jogo da Copa do Brasil do meio de semana. Empate o Palmeiras, Palmeiras favorito e também com histórico mais favorável. Também não teremos ambos marcam em Bahia e Flamengo, né? É algo que está acontecendo sempre. Volta ali na análise se você não lembra para pegar. Empate ou Internacional, Cuiabá ou empate, Vasco da Gama ou Juventude. Então, os últimos 3 jogos aqui também com dupla hipótese. Um bilhete de R$ 4,00 para 176. Aqui no caso é odd 44, né? Antes do bilhete. E aí aqui está o absurdo, né? Odd 5.400 para o bilhete INSS, aquele bilhetão impossível. Um dia nós vamos acertar um desse aqui, tá? Eu tenho certeza absoluta. Quando acertar esse vídeo, esses vídeos nossos aqui vão viralizar pra caramba. Tenho certeza. Para que ele bata esse bilhete que é praticamente impossível, e aí de novo, recomendo fazer separadamente as apostas. Mais de 2,5 gols em Criciúma e Atlético Goianiense. Fluminense seco. Ambos marcam não em Grêmio ou Fortaleza. Só pode ter gol de um deles. Atlético Paranaense para ganhar do líder Botafogo em casa, em má fase. Esse aqui é arriscadíssimo, mas está aqui por conta do histórico. Pelo menos 3 gols em Atlético Mineiro ou Vitória. 2-1, 3-0. Resolveria a vida. Difícil, claro. Palmeiras ganhar do Bragantino fora. Flamengo ganhar do Bahia fora. Conseguiu isso nas últimas 10 vezes, né? Por que não 11? Um empate entre Corinthians e Inter. Tem saído empate a rodo entre eles. Inclusive gosta de placar exato. Tem saído muito 2-2. Você gosta de fazer uma fezinha no placar exato? Você pode ir nessa. Para o Cuiabá ganhar do São Paulo e para o Vasco da Gama ganhar do Juventude. R$ 1,00, esse bilhete eu sempre coloco R$ 1,00, para R$ 5.453,40. Isso aqui se bater junto, tem que estourar rojão, tem que levar a esposa para jantar no melhor restaurante da cidade com toda certeza. Então, de novo, faça separadamente, porque isso aqui é praticamente impossível, mas sempre baseado na análise e no histórico, né? Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o teu like, compartilhe com seus amigos que gostam de fazer a sua fezinha também, sempre lembrando com responsabilidade. Falo isso milhares de vezes no vídeo, porque é importante. Não pode virar vício, não pode ser um dinheiro que você não tem. Então, use aqui o vídeo para, claro, fazer suas apostas, para ter as suas próprias análises, para você ver um pouquinho do histórico e também para você, quem sabe, né, conseguir fazer uma graninha com eles. Mas lembrando, não é visando sempre o teu prejuízo, uma doença, né, uma preocupação que você possa ter na vida, é recreação. Não tenho parceria com casa de apostas, ainda acho que em breve isso vai acontecer. Então uso ali a casa de apostas que eu aposto regularmente para fazer aqui os bilhetes. Essa aí está regularizada, tá? Então não tem problema nenhum, né? Nessa semana a gente teve bastante coisa sobre isso. Agradeço demais a audiência para quem ficou até aqui. Peço de novo para você deixar teu like. E se você caiu no Pra Jogo aqui agora, segue a gente no canal, ativa o sininho, que a gente está com muita novidade legal. Começamos um programa novo, Fominhas, parceria com nossos grandes amigos lá da One Way Productions, né? A OWTV, que faz o Fominhas na produtora, de terça e quinta às 4 da tarde. Lives aqui também no canal, claro, e no canal da One Way TV também.
Então, obrigado demais. Agradeço demais o crescimento do canal nos últimos dias. Está muito legal esse contato com vocês. E sempre deixa um comentário para a gente, que a gente tenta trazer um conteúdo sempre diferente, sempre inédito aqui para vocês, ou um conteúdo que normalmente você não vê em outros lugares. Aguardo demais a participação de vocês sempre. Combinado? Tá para jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.